Quando Conan se virou em tempo de ver a tapeçaria voltando para a posição original e de escutar um grito abafado de Natala, arremeteu contra a parede com um rugido enlouquecido. Ricocheteando do impacto que teria quebrado os ossos de um homem mais frágil, ele arrancou o tecido, apenas para ver o que parecia ser uma parede normal. Fora de si, ergueu o sabre furiosamente, prestes a golpear o mármore, quando um ruído súbito o fez virar-se. Um grupo de figuras o encarava. Homens de pele amarela, vestindo túnicas roxas e empunhando espadas curtas. Eles o encararam em meio a gritos hostis. Conan não fez qualquer tentativa de se conciliar. Ensandecido pelo desaparecimento da garota, permitiu-se reverter ao estado bárbaro. Um grunhido de satisfação sanguinária rompeu de sua garganta tauriana quando ele saltou, e o primeiro atacante, cuja espada tinha um alcance inferior ao do sabre cintilante, tombou com o cérebro escorrendo de dentro do crânio partido. Dando um giro nos calcanhares, Conan atingiu em pleno movimento um punho que vinha em rota descendente, e a mão que segurava a espada planou, espalhando uma chuva de gotas vermelhas. O bárbaro não hesitou nem parou. Uma esquiva com a agilidade de uma pantera evitou uma investida desajeitada de dois espadachins, e a lâmina do primeiro, errando o alvo, acabou encrustada no peito do segundo. O infortúnio foi seguido por um grito de dor, e Conan permitiu-se uma gargalhada curta, enquanto desviava de outro corte cintilante e retalhava por baixo da guarda do guerreiro de Chutal. Um jato escarlate seguiu sua lâmina cantante, e o homem caiu aos gritos, com a barriga aberta. Os guerreiros de Chutal uivaram como coiotes raivosos. Não habituados a batalhas, eram ridiculamente lentos e desajeitados em comparação com o bárbaro, cujos movimentos eram borrões velozes. Possíveis somente graças à musculatura em forma, aliada a um cérebro condicionado a lutar. Eles tropeçavam e caíam, entravados pela própria superioridade numérica. Atacaram rápido demais ou cedo demais, e cortavam apenas o ar. O cimério nunca ficava parado, ou no mesmo lugar por mais que um segundo. Girando ou se contorcendo, era um alvo em movimento constante para as espadas dos agressores, enquanto a sua própria cantava a morte. Mas, apesar das falhas, os homens de Chutal eram bravos. Cercaram-no, gritando e batendo, e pelas portas arqueadas chegavam outros, despertos da sonolência pelo clamor inusitado. Conan, sangrando de um corte na têmpora, abriu espaço por um momento com um golpe devastador de seu sabre e examinou ao redor, em busca de uma rota rápida de fuga. Naquele instante, viu uma tapeçaria de uma das paredes puxada para a lateral, revelando uma estreita escadaria. No alto dela, um homem de vestes caras piscava com os olhos vagos, como que se acabasse de acordar e ainda não tivesse sacudido a mente das areias da sonolência. O bárbaro viu e agiu simultaneamente. Um salto felino permitiu que atravessasse ileso o círculo de espadas, rumando para as escadarias, e seguido de perto pelo grupo ofensor. 3 homens o confrontaram à beira dos degraus de mármore, mas foram abatidos com um ruído ensurdecedor de aço. Por um instante frenético, as lâminas arderam como relâmpagos de verão. Então, o trio caiu e Conan saltou para as escadas. O grupo em seu encalço tropeçou nos corpos aos seus pés, um deitado de barriga para baixo em meio a um nauseante ensopado de sangue e miolos, o outro apoiado sobre as mãos, o sangue escuro vazando da garganta aberta. E o terceiro, uivando como um cão moribundo, pressionando o toco carmesim que já fora um braço. Enquanto Conan subia as escadas, o homem do alto saiu do seu estupor e desembaiou a espada, que reluziu como se fosse feita de gelo à luz das pedras de rádio. Ele estocou para baixo, e Conan se esquivou da ponta que visava o seu pescoço. A lâmina cortou a pele das suas costas, mas o cimério se endireitou e projetou o sabre para o alto como se manuseasse uma faca de açougueiro, empregando toda a força nos ombros. Tamanho era o ímpeto de sua arremetida que nem mesmo o afundar do sabre até o cabo no estômago do oponente a retardou. Ele trombou com o corpo desgraçado, derrubando-o para a lateral. O impacto fez Conan se chocar contra a parede, enquanto o outro rolou de cabeça pelas escadarias, aberto da espinha até a virilha, com o externo rompido. O corpo caiu violentamente sobre os homens que subiram apressados numa explosão de entranhas, levando-os consigo na queda. Levemente atordoado, Conan apoiou-se na parede por um instante e observou a cena. Então, balançando de modo desafiador o sabre gotejante, subiu os degraus.
Chegando a uma câmara superior, ele parou apenas o suficiente para certificar-se de que ela estava vazia. Atrás dele, a horda gritava com horror e fúria, tão intensificados que ele soube que havia matado algum homem notável nas escadarias. Provavelmente o rei daquela cidade fantástica. Correu aleatoriamente, sem nenhum plano. Queria encontrar e socorrer Natala, que com certeza precisava de seu auxílio. Mas, seguido daquela maneira por todos os guerreiros de Chultal, só o que podia fazer era fugir e confiar na sorte para tentar despistá-los e encontrá-la. Nas câmaras superiores, escuras ou mal iluminadas, rapidamente perdeu o senso de direção. Assim, não estranhou quando acabou entrando, por engano, num salão repleto de oponentes. Eles gritaram vingativos e o atacaram. Com um rosnado desgostoso, o Cimério voltou correndo pelo caminho por onde viera. Ou pelo menos achava que era o mesmo caminho, mas, ao desembocar num aposento particularmente ornamentado, percebeu que tinha se esquivado. Todos os cômodos por que passara desde a subida às escadarias estavam vazios, mas aquele tinha um ocupante, que gritou quando ele adentrou o local. Conan viu uma mulher de pele amarela, nua, salvo por diversas joias em torno do corpo, encarando-o com os olhos arregalados. Enquanto ele a observava com intensidade, a mulher alcançou uma corda de seda pendurada na parede e a puxou. Em resposta, o chão se abriu sobre os pés do bárbaro, e nem toda a sua coordenação conseguiu evitar que ele mergulhasse nas profundezas escuras. Não caiu muito tempo, embora a altura fosse suficiente para quebrar as pernas de um homem com musculatura menos privilegiada. Pousou como um gato, instintivamente mantendo o cabo do sabre firme em uma das mãos. Enquanto se punha de pé, um grito familiar chegou aos seus ouvidos. Com os dentes arreganhados, olhando por baixo da cabeleira emaranhada, Conan viu a silhueta branca e nua de Natala, contorcendo-se contra o toque lascivo de um pesadelo sombrio que só poderia ter sido criado nos poços perdidos do inferno. Testemunhar aquela forma pavorosa poderia, por si só, tê-lo congelado de medo. Mas, justaposta à garota, a visão despertou uma onda vermelha de fúria homicida no cérebro do bárbaro, fazendo-o atacar o monstro. A coisa largou a garota, virando-se na direção de seu oponente, e o sabre do Cimério, cimbilando pelo ar, atravessou o corpanzil viscoso e fincou-se no chão de pedra, arrancando faíscas azuis. A fúria do golpe fez Conan cair de joelhos, e a lâmina não havia encontrado a resistência que ele esperava. Ainda se recuperava quando a coisa caiu sobre ele, avultando-se como uma nuvem escura. Parecia fluir à sua volta, quase como ondas líquidas, envolvendo-o, engolfando-o. O sabre balançava enlouquecidamente e sem parar, sua ponta rasgando e cortando. Ele sentia um líquido gosmento que iria ser o sangue da coisa, regar seu corpo. Contudo, a fúria dela não se abrandava. Conan não sabia dizer se atacava os membros ou cortava o corpo a cada golpe desferido pela arma. Era arremessado para frente e para trás naquela violenta batalha, e tinha a estranha sensação de não estar enfrentando somente uma criatura, mas uma letal agregação de várias. A coisa parecia morder, arranhar, esmagar e espancar, tudo ao mesmo tempo. Sentiu garras e presas rasgarem sua carne, cabos flácidos, porém consistentes como ferro, envolverem seus membros e corpo. E o pior, era algo semelhante a um chicote feito por escorpiões que açoitavam sem parar os membros, costas e peito, rasgando a pele e preenchendo as veias como um veneno igual ao fogo líquido. Eles rolaram para trás do círculo de luz, e foi na mais completa escuridão que o Cimério lutou. Em dado momento, tal qual uma fera, travou os dentes na substância lânguida de seu oponente, enojando-se quando a coisa se contorceu como se fosse borracha viva entre as mandíbulas de ferro. Durante a tempestuosa batalha, eles rolaram cada vez mais túnel adentro. O cérebro de Conan começou a vacilar ante a punição que sofria. Ele respirava com dificuldade. Sobre si, via um rosto similar ao de um sapo, fracamente iluminado por um brilho estranho que parecia emanar dele próprio. Num grito decisivo, que misturava o praguejar a um resfôlego agonizante, ele mergulhou para a frente, estocando com toda a força que lhe restava. O sabre afundou até o cabo em um lugar debaixo daquela face sombria, e um tremor convulsivo percorreu todo o enorme corpanzil que envelopava o Cimério. Com uma explosão vulcânica de contração e expansão, a coisa tombou para trás, rolando com uma rapidez frenética pelo corredor. Conan foi junto, ferido, machucado, invencível, pendurado no cabo do sabre com a firmeza de um bulldog, usando um punhal que trazia na mão esquerda para rasgar e perfurar a criatura até as costelas.
Agora, a coisa reluzia por inteiro com uma estranha luminosidade fosfórica, e o brilho estava nos olhos de Conan, cegando-o. Súbito, aquela enorme massa agitada caiu à sua frente e o sabre se libertou, permanecendo em sua mão. Seu braço precipitou-se no espaço e, bem abaixo dele, o corpo reluzente do monstro mergulhou em queda livre como um meteoro. Perplexo, Conan percebeu que estava na beirada escorregadia de um grande poço. Ficou lá, observando o brilho diminuir até desaparecer em uma superfície escura que parecia subir de encontro a ele. Por um instante, um fogo bruxuleou naquelas profundezas crepusculares. Então, desapareceu, deixando Conan a encarar as trevas do abismo final, de onde nenhum som provinha. Lutando em vão contra as amarras de seda que prendiam seus punhos, Natala examinava as trevas além do círculo de luz. Sentiu a língua tocando-lhe o céu da boca como se estivesse congelada. Vira Conan desaparecer naquela escuridão, preso num combate mortal contra um demônio desconhecido. E os únicos sons que chegavam aos seus ouvidos atentos eram as bruscas arfadas do cimério, o impacto dos corpos se debatendo e os baques de golpes selvagens. Eles haviam cessado, e Natala oscilava vertiginosamente em suas cordas, prestes a desmaiar. O som de um passo a tirou de sua apatia em tempo de ver Conan emergir das trevas. Diante da visão, a voz da garota transformou-se num guincho que ecoou pelo túnel abobado. O cimério estava tão machucado que era difícil encará-lo. A cada passo lhe vertia sangue. O rosto fora esfolado e inchado, como se tivesse sido espancado com uma clava. Os lábios tinham sido reduzidos à polpa, e o sangue escorria por sua face a partir de um ferimento no escalpo. Havia cortes fundos em suas coxas, quadris e antebraços, e grandes hematomas nos braços e no tronco, devido aos impactos contra o chão de pedra. Mas seus ombros, costas e peito eram os que mais tinham sofrido. A carne estava machucada e lacerada, e a pele pendurada em tiras soltas, como se tivesse sido açoitada. "Oh, Conan", ela soluçou. "O que aconteceu com você?" Ela não tinha fôlego para conversar, mas seus lábios esmagados se contorciam no que poderia ter sido um sorriso soturno, conforme se aproximava. Seu peito peludo, coberto de suor e sangue, arfava com a respiração. Lenta e arduamente cortou as amarras dela. Então, recostou-se à parede com as pernas espaçadas e trêmulas. Natala o abraçou com força e soluçou histericamente. "Conan, você está gravemente ferido. O que devemos fazer?" "Bem", ele comentou. "Não se pode lutar contra um demônio do inferno e sair com a pele intacta. Onde ele está? Você o matou?" "Não sei. Ele caiu num poço. Estava bastante ferido, mas nem ao menos sei se aquela coisa pode ser morta." "Suas costas", ela gemeu, esfregando as mãos. "Ele me lacerou com um tentáculo", Conan sorriu, praguejando ao mover-se. "Cortou como arame e queimou como um vento. Mas foi um maldito aperto dele que acabou comigo. Pior do que uma cobra. Se não estiver enganado, metade das minhas tripas foi esmagada e trocada no lugar." "O que devemos fazer?" ela choramingou. Ele olhou para cima. A armadilha estava fechada. Nenhum som vinha do alto. "Não podemos voltar pela porta secreta", murmurou. "Aquele cômodo está cheio de cadáveres e, sem dúvida, há guerreiros montando guarda. Devem ter achado que meu destino estava selado quando mergulhei do andar superior, ou então não ousaram me seguir por este túnel. Esfrega aquela joia feita de rádio presa à parede." Enquanto voltava tateando pelo corredor, senti arcos que se abriram para os outros túneis. "Vamos seguir o primeiro que encontrarmos. Ele pode levar a outro poço ou ao céu aberto. Mas temos que arriscar. Não podemos ficar aqui e apodrecer." Natala obedeceu. Segurando o pequeno foco de luz na mão esquerda e o sabre ensanguentado na direita, Conan seguiu pelo corredor. Caminhava lentamente, mantendo-se de pé apenas graças à vitalidade animalesca. Seus olhos raiados de sangue estavam vagos, e Natala percebeu que, involuntariamente, ele lambia de tempos em tempos os lábios feridos. Sabia que o sofrimento do parceiro tinha sido terrível, mas, com estoicismo selvagem, ele não reclamava. Enfim, a luz pálida iluminou um arco escuro, e Conan o adentrou. Natala se encolheu diante do que poderia ver, mas a luz revelou apenas um túnel similar àquele do qual haviam saído. Ela não saberia dizer o quanto andaram antes de subirem por uma longa escadaria e chegarem à porta de pedra com uma tranca dourada. Hesitou, olhando para ele. Conan cambaleava, a luz em sua mão trêmula lançando sombras fantásticas ao longo da parede. "Abra a porta, garota",
ele murmurou rispidamente. Os homens de Chuthal estarão nos esperando, e não quero desapontá-los. Por Crom, esta cidade ainda não viu um sacrifício como o que farei. Ela sabia que ele estava delirando. Apanhou a joia da mão ensanguentada do bárbaro, destrancou a porta e a puxou para dentro. Seu olhar encontrou a parte interna de uma tapeçaria dourada. Nátala a puxou para o lado e espiou, com o coração na boca. Viu uma câmara vazia em cujo centro borbulhava uma fonte prateada. A pesada mão de Conan tocou seu ombro. Afaste-se, garota, ele disse. É hora do banquete de espadas. Não há ninguém na câmara, ela respondeu. Mas tem água. Estou ouvindo. Ele lambeu os lábios pretejados. Vamos beber antes de morrer. Conan parecia cego. Ela apanhou sua mão suja e o conduziu através da porta de pedra, pisando com a ponta dos pés, na expectativa de, a qualquer instante, ser abordada por figuras amarelas vindas dos arcos. Beba enquanto eu vigio, ele ordenou. Não tenho sede. Deite-se ao lado da fonte que vou lavar seus ferimentos. E quantas espadas de Chuthal? Ele passava sem parar o braço nos olhos, como se quisesse limpar a vista borrada. Não ouço ninguém. Está silencioso. Ele se abaixou tateando e mergulhou o rosto num jato cristalino, bebendo como se não pudesse ser saciado. Quando levantou a cabeça, havia sanidade em seus olhos inchados de vermelho, e ele estendeu os membros maciços no chão de mármore conforme ela pedira. Embora mantivesse o sabre sobre a mão e continuasse a fitar as passagens arqueadas para a câmara. Ela banhou a carne destruída e fez curativos nos ferimentos mais profundos, usando tiras e um tecido de seda pendurado na parede. Estremeceu ao ver o aspecto de suas costas. A carne estava descolorida, manchada e salpicada de pontos pretos, azuis e um amarelado nauseante. Enquanto labutava, pensava freneticamente numa solução para a situação em que se encontravam. Se ficassem ali, acabariam descobertos. Se os homens de Chuthal estavam vasculhando os palácios em busca deles, ou se tinham retornado aos seus sonhos, ela não sabia. Quando terminava a tarefa, Nátala congelou. Atrás de uma cortina que escondia parcialmente uma alcova, viu parcialmente uma mão totalmente amarelada. Sem dizer nada a Conan, levantou-se e cruzou a câmara suavemente, segurando firme o punhal do bárbaro. Seu coração batia de forma sufocante quando, com cuidado, puxou a tapeçaria para o lado. Num estrado havia uma jovem mulher deitada, nua e, aparentemente, sem vida. Ela segurava uma jarra de jade praticamente repleta de um líquido de uma coloração dourada peculiar. Nátala julgou ser o elixir descrito por Thales, que conferia vigor e vitalidade à moribunda Chuthal. Ela inclinou-se sobre a forma imóvel e apanhou a jarra, mantendo o punhal apontado para o peito da garota. Mas esta não despertou. De posse da jarra, Nátala excitou, percebendo que seria mais seguro pôr a garota para dormir de um modo que a incapacitasse de acordar e dar um sinal de alerta. Mas foi incapaz de enfiar a lâmina do cimério naquele peito estático e, enfim, reposicionou a cortina e retornou a Conan, que continuava deitado onde ela o deixara, apenas parcialmente consciente. Curvou-se e levou a jarra aos seus lábios. De início, ele bebeu de maneira mecânica, depois com um súbito interesse despertado. Para o espanto dela, o bárbaro sentou-se e tomou a jarra de suas mãos. Quando ergueu o rosto, seus olhos estavam claros e conscientes. Grande parte daquele aspecto arruinado havia desaparecido de suas feições, e sua voz não mais era um murmúrio delirante. Por Crom, onde conseguiu isto? Ela apontou. Naquela alcova onde uma mulher dorme. Ele tornou a mergulhar o focinho no líquido dourado. Por Crom, disse com um suspiro profundo. Sinto nova vida e força correrem como fogo selvagem pelas minhas veias. Este é, sem dúvida, o exímio elixir da vida. É melhor voltarmos ao corredor, Nátala se aventurou a dizer, nervosa. Seremos descobertos se permanecermos aqui por muito tempo. Podemos nos esconder até que suas feridas sarem. Não, ele grunhiu. Não somos ratos para nos escondermos em tocas escuras. Vamos sair agora dessa cidade demoníaca e que ninguém tente nos deter. Mas você está ferido, ela argumentou. Não sinto meus ferimentos, ele retrucou. Pode ser falsa a força que esse licor me deu, mas juro que não sinto nem dor nem fraqueza. Com um súbito senso de propósito, ele cruzou a câmara até uma janela em que ela não tinha reparado. Por cima do ombro dele, ela olhou para o lado de fora. Uma brisa fria soprou seus cachos emaranhados. No alto, o céu era um veludo escuro, cravejado de estrelas.
Abaixo se estendia uma vastidão de areia. Thales disse que a cidade era um grande palácio, observou Conan. É evidente que algumas câmaras foram construídas como torres sobre o muro. Esta é uma delas. O destino nos tratou bem. O que quer dizer? Ela perguntou, olhando apreensiva por sobre o ombro. Há uma jarra de cristal sobre aquela mesa de marfim, ele respondeu. Enche-a de água e amarre o gargalo com uma tira daquela cortina, enquanto eu rasgo esta aqui. Ela obedeceu sem questionar, e quando se virou após completar a tarefa, viu Conan amarrando longas tiras de seda para fazer uma corda, cuja extremidade prendia-se à perna de uma enorme mesa de marfim. Vamos nos arriscar no deserto, ele disse. Thales mencionou um oásis a um dia de marcha ao sul, e terras férteis além dele. Se chegarmos ao oásis, poderemos descansar até que meus ferimentos sarem. Este vinho é como uma poção mágica. Há pouco eu estava morto, mas agora estou pronto para tudo. Pegue um pouco da seda que restou e faça um traje para você. Natala havia se esquecido da própria nudez. O fato em si não a incomodava, mas a pele delicada precisava ser protegida do sol do deserto. Enquanto passava o tecido em volta da cintura delgada, Conan voltou-se para a janela e, com uma puxada simulante, arrancou as barras de ouro que a guardavam. Então, enlaçando a extremidade solta ao redor dos quadris da moça e recomendando que ela segurasse com ambas as mãos, o bárbaro a ergueu, passou pela janela e abaixou ao longo de 10 metros até o chão. Ela saiu do laço e, içando-o novamente até o alto, ele tornou a usá-lo para amarrar os recipientes de água e vinho, baixando-os até sua companheira. Na sequência, desceu pela corda rapidamente. Quando chegou ao seu lado, Natala deu um suspiro de alívio. Os dois estavam sozinhos aos pés de uma grande muralha, com estrelas pálidas acima de suas cabeças e o deserto desvelado à sua frente. Que perigos os aguardavam, ela não saberia dizer, mas seu coração cantava de alegria por estarem fora daquela cidade surreal e fantasmagórica. Eles podem achar a corda, Conan disse, jogando os preciosos jarros por sobre o ombro e estremecendo quando entraram em contato com a carne ferida. Podem até nos perseguir, mas pelo que Thales disse, eu duvido que o façam. O sul fica para lá. O braço bronzeado e musculoso indicava o curso. Então, em algum lugar naquela direção, há um oásis. Vamos!